sobre o projeto, né, que deu entrada nesta casa no dia de hoje, que é o projeto, né, anti-pichação. Né, o projeto que lá atrás instala uma multa administrativa no nosso município de Capinzal, que até então não existia. Né, todos os vereadores, aí quase todos, que assinaram, né, esse projeto, né, que é algo que traz aí, pelo menos, uma dificuldade maior, né, na vida dos vagabundos que fazem esse tipo de serviço aí no nosso município. Né, uma multa de R$1.000 para infrações leves, 5.000 médias infrações, pichações de casas, muros e prédios públicos, né, R$10.000, né, para itens históricos, acervos aí tombados, onde tem importância cultural, podendo ser dobrada, né, em casos de reincidência. Né. Então, sem dúvidas, algo que infelizmente a gente legislar sobre o aspecto penal, nosso poder principal fica em Brasília e não nos municípios, mas é o que a gente pode fazer. Essa casa está se movimentando para isso. Né. Então, o projeto agora segue para as comissões, né, para a gente, né, dar as deliberações cabíveis. Né. Uma das coisas, antes de eu ser político, né, que eu sempre orei e que muitas pessoas me cobraram bastante, é para não ser corrompido. Né, e foi isso que eu fiz. Eu orei bastante para que Deus não fosse me corromper ou perder os meus valores, então não mereço. Essa que é a realidade. Essa é uma das coisas que eu guardo, que eu zelo por não perdê-los. Né. E uma das coisas que eu notei muito como político, quando você entra em debates, quando você debate econômicos, muitas vezes, poucas pessoas dão importância. Mas quando a gente entra em debates, quando a gente pega o aspecto cultural, isso sim parece que 1000 demônios saem do inferno, porque eles sabem que é ali realmente que mora a verdadeira mudança, no aspecto cultural. Né? E toda vez que eu bato nesse martelo, tem manifestações aí grandes na nossa cidade. E eu, né, quero falar do meu pedido de informação que eu fiz nesse dia de hoje, que é o carnaval infantil. Né? Eu já bati ano passado nessa tecla, fiz enquetes nas redes sociais, mais de 90% da população que segue, pelo menos, acordou pelo fim do carnaval infantil. Quero deixar claro, eu não sou a favor do fim, né, da diversão das crianças ou da festa, por mais que eu acho que às vezes o dinheiro público deveria ser empregado em outros temas. Mas eu não sou contrário, mas eu sou contrário ao formato que hoje existe na nossa cidade. O carnaval infantil não é dessa questão, somente teve em várias gestões anteriores, mas ela ainda se perdura. Né? E o que eu bato e enfatizo é o que na cultura que isso gera para os nossos jovens. Sem dúvidas, é algo que lá, aqui no nosso município, não é algo que tem qualquer ato de moralidade ou algo do tipo, né? Mas a gente sabe do carnaval, entre aspas, de verdade, de adulto, muitas vezes o que acontece. E o que eu me pego, e que é o que me toca no meu coração, é justamente essa cultura incentivada pelo poder público, com dinheiro público. Imagina uma criança que começa a ir no carnaval com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com 16, 17, 18 anos já está indo para o carnaval de verdade, porque aprendeu que todo ano tem que se festejar o carnaval. Né? Então, na minha concepção, isso com dinheiro público é algo inadmissível como cristão, né? Como conservador que eu sou, porque eu não aceito isso. É uma bandeira que eu sempre levantei, inclusive nas minhas escolinhas, tinha a questão, né, de ser cristão, de ser conservador, né? E eu dou sugestões, como eu já falei para algumas igrejas do nosso município. Né? Eu vou iniciar um movimento com as igrejas da nossa cidade. Já fui 4 igrejas, já tenho também assinaturas junto de uma carta pedindo o fim, né, desse evento. Então que esse evento seja remodelado. Né? Das sugestões que eu tive foi a marchada em família, né? Onde se traz a família para esse tipo de evento e as crianças têm sua diversão. Pode trazer a minha pintadinha, a Peppa Pig, também entender, mas somente a mudança, né, do modelo. Né? Estarei aí correndo com as igrejas, obviamente com o prefeito também. Tive uma conversa prévia com o prefeito, né? Também se mostrou inclinado a isso, mas não só concluir, senhor presidente, inclinado a isso. Eu acredito que ele vai atender essa sugestão. Ano passado eu falei disso, mas ainda não era o tempo de fazer esse movimento, e agora o
ele chegou, né? E eu acredito, né, em nome de Jesus, que a gente vai sim derrubar isso, né? E eu falo com essa pergunta, vai ser o primeiro político a falar isso, mas eu creio sim, porque a gente ficar pensar é sim de Jesus. E o meio da gente consagrar isso é terminando, né, com essas barreiras, com essas portas espirituais que ainda existem na nossa cidade, com essas portas culturais. Né? Então a gente vai iniciar esse trabalho aí com as igrejas do nosso município, e em nome de Deus a gente vai conseguir. Teve gente que ficou incomodado, eu falei, os demônios eles se incomodam, mas né, isso aí faz parte da nossa batalha, em nome de Jesus vai dar certo. Deus abençoe a todos e uma excelente semana a todos. Muito obrigado. Passamos a palavra ao vereador Júnior Miller.